Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu trago um tema muito importante, principalmente para mulheres que estão agora, nesse momento, fazendo transição de carreira ou que estão pensando em fazer a sua transição de carreira. Esse assunto também vai ajudar aquelas mulheres que já fizeram a transição de carreira, mas ainda estão se sentindo inseguras. Então, fica aqui comigo. Vamos falar qual é o tema que vai direcionar o nosso bate-papo de hoje. Por que mulheres maduras se sentem perdidas na transição de carreira? Exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Imagina essa mulher com larga experiência, um currículo que ela passou ali trabalhando durante muitos anos. Ela começou ali a construir, né, esse currículo impecável, resolvendo problemas que muitas pessoas, muita gente ficaria desesperada, mas ela conseguia resolver. Mas mesmo assim, apesar dela ter construído toda essa trajetória por décadas às vezes, ela agora, na mudança de carreira, na mudança profissional que ela escolheu, ela simplesmente se sente perdida, como se ela estivesse no meio de um labirinto. Você já pensou sobre isso? Ou talvez uma sensação de ela estar em frente, né, a muitos pedacinhos, né, de um quebra-cabeça, de peças de quebra-cabeça, melhor dizendo, e ela não conseguia encaixar, né, essas peças, né, como se essas peças não se encaixassem. Ela tem um enorme quebra-cabeça ali, mas ela não consegue fazer os encaixes perfeitos ali das peças e construir ali aquela imagem a partir daquelas peças, né? E aí, obviamente, né, essa mulher ela vive duvidando desse caminho, né? E isso vai drenando a energia. Então, se você se sente desse jeito, né, como se sua energia tivesse drenada, né, por tanto pensar nesse caminho, por tanto duvidar do caminho que você escolheu, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar um pouco nessas reflexões. E eu queria, para isso, usar, antes de qualquer coisa, uma analogia baseada na filosofia estoica. Meu nome é Shirley Dantas, eu sou mentora de autoliderança direcionado para mulheres. É muito bom ter você aqui. E claro, eu fiz muitas anotações para não perder nada, para não escapar nada, para nada ficar de fora. E eu quero começar esse bate-papo exatamente trazendo essa história, né? Essa história. Mas antes disso, dizer que por que esse tema para a gente iniciar esse novo projeto? Porque ao longo desses últimos anos, no meu trabalho como mentora de mulheres, eu percebi que essa questão dessa mulher se sentir perdida era um dos pontos que sempre vinham nas minhas mentoradas. Né? E mulheres com experiências diversas, né? Mulheres da área acadêmica, com currículos fortíssimos acadêmicos, mulheres do mercado, né? Mulheres com trajetórias empresariais, mas que ela estava ali, né? Embora tivesse uma rica experiência de sucesso, mas ela estava ali diante daquela mudança com muito medo e muito receio. E eu via que esse era um ponto que sempre aparecia ali nas minhas mentoradas. Isso começou a me chamar muita atenção. Para além desta vivência, eu também vivi a minha própria transição de carreira e vi o quanto foi difícil, né? No meio de todas as minhas questões, eu ter o direcionamento. E olha que o meu projeto ele já estava sendo desenhado por alguns anos. Eu fiz a minha transição de carreira em 2022, mas o meu projeto, a minha empresa já estava aberta desde 2020. Então estava tudo muito bem estruturado, mas mesmo assim eu me vi diante desses dilemas que tanto vejo as minhas mentoradas passarem por esses dilemas.
E daí eu vi a necessidade de estruturar um método que pudesse ajudar essas mulheres a passar por isso, né? Dentro de uma realidade muito próxima, né? Dessa realidade que a gente sabe que é a realidade da mulher comum, né? Dessa mulher como eu, como você, sem piruetas, sem coisas mirabolantes, porque a gente sabe que o processo não é simples, né? Então, eu dizer aqui que é um processo simples, eu estaria mentindo, e mentir não faz parte do meu contexto aqui. Aqui a gente vai falar sobre questões reais, questões de pessoas comuns, de pessoas que vivem essa realidade de uma forma muito honesta. E aí, esse conflito, né, que a gente vê nessas mulheres, né, sobre quem ela foi e quem ela está se tornando, eu acho que é um dos principais problemas aí visto na transição de carreira. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Então fica aqui comigo para a gente diminuir um pouco essa tensão que você porventura pode estar vivendo agora nesse momento. E antes disso, como eu falei, eu quero trazer exatamente uma analogia inspirada aí no estoicismo, uma metáfora conceitual. E eu vou ler aqui essa história, né, que é baseada no conceito do arqueiro, tão utilizada por Marco Aurélio, né, do estoicismo, e essa é uma história autoral, tá? O tema da nossa história é a arqueira que confundia vento com incapacidade. Vamos lá. É importante também que eu diga que eu gosto sempre de fazer muitas anotações, você vai ver sempre eu pegando aqui as minhas anotações para ler, porque eu não quero que fique nada de fora, né? Que tudo que a gente encontra aqui nesse espaço seja algo valioso para você, tá? Mas agora vou aqui ler mesmo aqui a história, vamos lá. A arqueira que confundiu vento com incapacidade. Ela treinou durante anos. Conhecia a técnica, sabia posicionar os pés, respirar antes de puxar a corda, sentir a tensão exata entre força e precisão. Mas sempre que a flecha desviava, ela duvidava de si. Talvez eu não seja tão boa quanto eu pensei. Talvez eu tenha perdido o jeito. Talvez eu esteja velha demais para isso. Um dia, o mestre apenas perguntou: você controla o vento? Ela ficou em silêncio. E aí, ele fez outra pergunta: você controla o movimento do alvo? Mais silêncio. Então, por que você está avaliando sua competência pelo que você nunca teve controle? Foi ali que ela entendeu. O trabalho dela não era garantir que a flecha acertasse o centro todas as vezes. Era alinhar postura, intenção e gesto. Era preparar o corpo, treinar o olhar. Era escolher o momento do disparo. O resto era circunstância. E aí que muitas mulheres maduras estão vivendo como arqueira. As circunstâncias estão sendo maiores do que a experiência vivida, do que o conteúdo aprendido, do que todo o arcabouço que a trouxe até aqui. E aí ela começa a confundir, por exemplo, instabilidade do mercado com incapacidade pessoal. Ela começa a ver que a mudança estrutural que ela precisa mexe com perda de valor. E o vento externo como uma falha interna, ou seja, as coisas que acontecem fora como se fosse uma falha interna dela. Então, essa mulher arqueira, como vejam muitas mulheres maduras, né, e a gente faz aí essa analogia, guerreiras que guerrearam tanto e que continuam guerreando, no bom sentido, em suas vidas, elas se sentem perdidas, porque elas têm técnica, elas
têm experiência, elas têm repertório, mas elas não têm um método para organizar tudo isso para disparar para o mercado. Aí que está a questão. Ela tem muitos elementos, mas ela não consegue construir, ou ela não tem uma estrutura capaz de colocar isso a serviço da sociedade. E aí, por quê? Porque, veja bem, a maturidade não é perder potência. A maturidade é saber distinguir exatamente o que é seu e o que é do vento. Então, a maturidade vai te ajudar exatamente neste ponto, de entender o que é que você vai utilizar efetivamente de tudo que você trouxe para esse, por exemplo, projeto novo, seja ele um emprego novo, seja ele uma empresa nova, seja um serviço que você vai colocar, um produto que você vai vender, mas a forma como você vai entregar, né, você precisa saber que estrutura vai sustentar tudo isso. Então, aqui hoje eu quero falar exatamente de 3 principais motivos que faz com que as mulheres tão potentes, maduras, profissionais, com essas trajetórias belíssimas, incríveis, mas elas ficam travadas diante dessa coisa nova. Elas ficam travadas diante dessas escolhas. Elas ficam travadas quando o assunto é a carreira autoral dela. Quando ela não está, por exemplo, mais ligada a uma organização que tem uma estrutura por trás dela. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Então fica comigo aí. E se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve, porque aqui a gente vai ter muito bate-papo sobre mulher, sobre questões profissionais, sobre mudança e transição de carreira, sobre alta liderança. A gente vai falar muito sobre essas questões. Então, aproveita agora, se inscreve. E também, se você tiver aquela amiga que sabe que esse conteúdo faz sentido para ela, manda para ela também começar a seguir a gente, a se inscrever aqui no nosso canal. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos 3 principais motivos aí que fazem faz com que as mulheres, essas mulheres potentes, poderosas, preparadas, estruturadas do ponto de vista de experiências, né, com muita experiência, elas se sintam perdidas, sintam-se perdidas aí. Bom, o primeiro motivo é a falta de eixo, né? Veja bem, nas minhas mentorias, eu vejo essas mulheres tão potentes, tão maravilhosas, e eu sempre percebo, e eu trago essa analogia que eu acho que fica muito fácil de ilustrar. Eu vejo aquelas mulheres preparadas, né, com trajetórias ricas, com entregas magníficas na sua trajetória de profissional, mas é como se elas estivessem navegando, tentando usar um GPS, melhor dizendo, na versão de 10 anos atrás, só que elas estão no território de hoje. Então perceba, você vai para uma nova cidade, não conhece nada dessa cidade, mas, aliás, você conhecia essa cidade, você andava muito bem lá, certo? Só que quando você passa muito tempo sem ir lá, 10 anos depois, mudou tudo, nada mais como antes. Você vai precisar usar o GPS. Só que o GPS que você está usando, ele está na versão antiga. Ele conhece as ruas do mesmo jeito que você conhecia e talvez, né? Aquela versão, se nada tivesse mudado, ele ia te ajudar. Mas só que as coisas mudaram. Então, quando essa mulher está sem eixo, é exatamente assim que ela se sente, se percebe. É como se ela estivesse usando o GPS numa versão desatualizada para uma geografia territorial que não representa mais a realidade. Então, quando ela entra numa rua que tinha saída há 10 anos atrás, essa rua não tem mais saída. E ela começa a se sentir como angustiada.
ela começa a se sentir incapacitada, porque ela acha que o fechamento daquela rua, ela deveria saber, se ela não souber, a questão é dela. Compreende? Então, é preciso entender primeiro, né, essa lógica do eixo, que é o nosso principal aí, um dos nossos 3 principais motivos, certo? Porque a mulher, por exemplo, que a mulher dos 25 anos, o eixo dela, aos 25 anos, o nosso eixo, o eixo da mulher, era o quê? Construir uma carreira, então fazer curso, se formar, pós-graduação, experiências múltiplas, né? Muitos cursos, ela está construindo o seu alicerce. Então, o eixo dela é construção. O eixo dela é esse, construção, aos 25 anos. A partir dos 35 anos, isso muda. Então, veja, a minha versão precisa ser o quê? Atualizada. A minha versão é atualizada. Então, o GPS dessa mulher, aos 25 anos, ele estava focado em quê? Em construir. Então, todas as ruas que ela ia entrar, fazia sentido para ela. Porque era esse o eixo dela. Só que quando ela chega lá nos 35, 40, 45, 50, 60 anos, o eixo muda. O território mudou também. Então, o eixo dela não é mais construir. É o quê? É propósito, é liberdade, é qualidade de vida. O eixo dela mudou. Não é mais o mesmo. Então, imagine, se você antes tinha um eixo de construir, você muda para propósito de vida e liberdade, as coisas não vão ser concatenadas. Certo? São coisas diferentes. Então, esse é o nosso principal, é o nosso gancho de entrada aí para a gente bater esse papo. Então, você não está perdida no mundo. Então, se você está se sentindo assim, perdida, eu já te convido agora, você não está perdida no mundo. Você só não mudou a sua frequência, você só mudou a sua frequência, mas você esqueceu de sintonizar na rádio nova. Você mudou, você tinha uma frequência de construir, mudou para a frequência de propósito, liberdade, qualidade de vida, etc. Certo? Ter mais tempo para si. Você mudou para essa nova frequência, porém você não sintonizou na nova rádio. Você está usando o mesmo GPS do passado, na versão desatualizada. Então, essa é a primeira questão. Eu preciso trazer, né, para o meu GPS uma atualização. Eu preciso sintonizar essa nova pessoa na rádio certa. Eu preciso sintonizar nessa nova rádio, porque eu escutei até aquele momento ali, estava tudo bem, mas agora não é mais o que eu quero. Então, eu preciso sintonizar no momento que eu quero. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um trabalho estruturado de autoconhecimento. Eu fiz há poucos dias uma imersão, né, que a gente fala muito sobre isso, do saber fechar a porta, entender que se não fecho a porta, eu sempre vou querer voltar. Então, eu preciso entender em que momento eu estou e o que eu efetivamente quero e espero para que eu feche essa porta e caminhe em direção à nova rua, ao novo território, com tudo atualizado, né? Mas atualizado do ponto de vista para a minha nova fase. Não essa atualização que a gente fica perdido de o tempo todo estar no loop da busca por mais conhecimento que nunca estou preparada. Não é sobre essa atualização. É sobre a atualização das ferramentas que eu tenho para o meu novo projeto. Entenda o novo projeto aí como a sua nova rádio. Então, esse é o primeiro ponto aí, né? O nosso primeiro problema aí, quando a gente está falando de mulheres maduras
que tem dificuldade, que está com dificuldade em sua transição de carreira, seja para ela fazer a transição, seja para aquelas mulheres que já começaram a fazer a transição, mas estão super perdidas, seja para aquelas mulheres que já têm um tempo que fizeram a transição e continuam perdidas. Eu atendo muitas mulheres em diversas fases nas minhas mentorias, certo? Em todas as fases aqui que eu acabei de falar para você, eu atendo essas mulheres em diversas fases e elas trazem esse ponto em comum. O segundo grande vilão aí eu tenho certeza que você vai se identificar, é o excesso de possibilidades. E quantas mulheres chegam para mim e falam, Sheila, mas você fazer tanta coisa. A gente tem uma atividade que a gente vai elencando, né? As nossas habilidades e tal, e eu faço com que essa mulher, ela veja, né, abrir as possibilidades, porque ela chega dizendo, eu não sei para onde eu vou, e agora? E aí eu vou trabalhando isso com ela, e ela fala assim, mas são tantas possibilidades, e essa é a questão. E ainda para completar, vem o mercado, e o mercado diz o seguinte, você pode ser tudo, você pode ser infoprodutora, você pode ser consultora, você pode ser palestrante, você pode ser mentora, você pode ser revendedora de produtos no TikTok, no Mercado Livre. Você pode ser inúmeras coisas, o que você quiser. Veja bem, para a mulher madura, isso é um ruído ensurdecedor. Por quê? Porque ela está justamente ali, naquele meio de muitas possibilidades. Lembra? Aos 25 ela estava construindo, ela já construiu, chegou ali, ela tem muitas possibilidades. Agora para onde eu vou? Para essa mulher, o problema não é falta de opção. Para essa mulher, o problema é que se ela escolher uma dessas opções e ela errar, vai fazer com que ela se sinta com tempo perdido. Esse é o maior problema dela. Eu escutei isso de uma mulher jovem. O problema de você ter múltiplas habilidades é que a gente não sabe qual seguir. E aí você tem que fazer um trabalho de imersão muito forte, né? Porque muitas mulheres chegam, olha, eu sei fazer tanta coisa, eu gosto de tanta coisa, mas tem algo aí que mexe com a tua alma. Às vezes a gente tem que fazer um trabalho mais profundo, até um trabalho sistêmico para ajudar nessa transição. Por isso a importância de você não ter um olhar, né, tão limitado, a gente trabalhar várias esferas. Isso que eu venho fazendo ao longo dos anos, né, de mais de 20 anos, estudando profundamente, para que realmente eu tenha uma visão bem mais ampla e saber, né, olha, às vezes uma técnica, eu sempre falo isso, a gente não resolve autoconhecimento apenas com um curso, com uma técnica, com um final de semana, com uma ferramenta. É um processo, e é um processo contínuo. Às vezes, uma ferramenta ela vai chegar no nível de profundidade com a pessoa que não chega com o outro. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Então, esse excesso de possibilidades é o grande segundo vilão aí, que trava essas mulheres, né? É o grande segundo vilão aí, né? Porque ela tem essa preocupação com o tempo. E aí é preciso compreender que na maturidade a gente tem uma pressa diferenciada de acertar. Porque existem muitas cobranças, né? A primeira cobrança é da própria mulher, né? Então, assim, eu preciso acertar. Muitas dessas mulheres, elas carregaram a estrutura familiar, financeira, por muito tempo em suas costas. Então, o tempo que ela precisa para amadurecer a ideia, a proposta dela, talvez não seja o tempo que a família dela esteja disposta a arcar. Como, por exemplo, aquela falta, né, financeira que ela deixou de colocar ali, né? E talvez ela não consiga por muito tempo suprir da forma que ela supria antes. Então, é preciso compreender que na maturidade, essa pressa de acertar também é a pressa que paralisa. E aí que muitas mulheres, né, tentando acertar com muita agonia para acertar, elas se perdem, elas paralisam, né? E a gente tem um grande dilema aí, a depressão.
a ansiedade, né? Essa ansiedade que vira uma grande depressão, e ela aí não consegue colocar nada. Muitas voltam depois para o mercado, mas voltam em posições que não conseguem sustentar mais aquela estrutura que ela tinha, elas continuam infelizes, e aí vem uma série de coisas, né? Doenças mentais, como burnout, além da depressão, enfim. Então, é muito complexo, então a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, quando eu falo de transição, de sair de CLT, toda vez que vem uma mulher que está no CLT, eu sempre tenho muito cuidado, né? Nesse transicionar dela de CLT para um projeto dela autoral. Porque não é simplesmente, olha, cada outro lado você vai encontrar muita coisa difícil, né? No início a gente precisa trabalhar todos os dias, às vezes você trabalha muito mais do que você imaginaria trabalhar numa empresa como CLT, ok? Porque é necessário, né? Você não tem a estrutura que hoje tem as IAs que pode ajudar, mas você não tem a estrutura que você teria com uma empresa, como no cargo, né, que você exercia, ou enfim, né, com a estrutura que a empresa te dá. Né? A resposta também não vai ser imediata, na grande maioria das vezes, por mais lindo e maravilhoso seja o teu projeto. Então a gente precisa fazer essa transição de forma ordenada, organizada, sustentada. Porque você também tem as questões externas. Lembra do vento? Que você não controla. Então pode ser que no meio do caminho haja uma doença de família, os pais envelhecem, né? Alguém fica desempregado, inúmeras coisas que você não vai controlar, mas que você vai ter que passar por aquilo, né? Então a gente precisa ter essa compreensão ali, né? Para que a gente não se perca, né? Para que essa mulher aí não se perca. Bem, e qual é o grande terceiro erro aí que acontece, que influencia diretamente, né, para que essa mulher se sinta perdida? É justamente confundir preparo com estrutura. Então, quando a gente confunde preparo com estrutura, essa mulher tende a seguir o caminho da insegurança, certo? Por quê? Porque eu vejo muitas mulheres, né, com esses currículos impecáveis, com histórias, com bagagem, que poderiam, que você olhando de fora, né, você fala assim, nossa, mas por que não tá dando certo? Tem muitas mulheres que falam, mas por que? Tudo tão perfeito, mas aí a gente vai buscar, tem outras questões que tá, né, limitando aquela mulher. E ela tá ali falando, ela fala pra mim, faz assim, não, Sheila, mas eu acho que eu vou fazer mais um curso. Para o curso, vou fazer agora um curso de marketing digital. Tem mulheres que vão fazer cursos de graduação de marketing digital. Porque ela acha que ela não consegue colocar o negócio dela, a ideia dela, a transição dela para funcionar, porque falta esse conhecimento para ela. Então ela segue ali, né? Continua ali no loop de não estar pronta, de não estar... Ela não está preparada, né? Então ela continua ali no loop, né, de fazer várias coisas, né, pensando ela que está complementando o saber dela, o conhecimento dela, e na verdade não é isso, né? E aí eu sempre digo, olha, o que não é falta de preparo, não é sobre falta de preparo, é porque é sobre estrutura, porque o método de como colocar isso no mundo, você não conseguiu entender. Você não tem um método, você tem muito conhecimento. Então pense, sabe aquela história, né? Eu falei no início, você tem lá uma mesa que tem quanto mais experiência, mais vivência, mais trajetória robusta, maior é esse quebra-cabeça, mais peças esse quebra-cabeça terá, tá? Cada pecinha daquela é um ponto de trajetória, de experiência, de vivência, de curso, de aprimoramento que ela tem. Então, quando tá tudo isso espalhado ali naquela grande mesa, ela não consegue, se ela não tiver um método para ela identificar as peças e colocando as peças no lugar, ela não vai conseguir. Porque faltou essa estrutura, e essa estrutura é exatamente o método. Então, o que vem trazer
a mulher, né? O que possibilita, melhor dizendo, a essa mulher que é preparada, que tem uma história de vida importante, que tem uma formação importante, que pensou muito sobre essa transição, é que ela precisa entender que ela precisa de uma estrutura para organizar toda essa história e para que toda essa história, todo esse conhecimento que ela tem possa efetivamente virar uma solução que ela quer entregar para a sociedade. É isso. É isso. E esse é o grande ponto, né? Esse conhecimento todo, essa vivência toda, ser uma estrutura que respalde essa organização, né? Que isso está ligado a um método, ela não vai conseguir colocar isso, porque ela não vai conseguir sustentar. E se ela conseguir identificar, que já é muito difícil, qual tipo de solução, ela não vai conseguir sustentar. Por isso, o método, né, é o método que vai trazer aí, que é a estrutura que vai organizar tudo. Então, é isso, né? Falei aqui para vocês sobre os 3 principais problemas que afetam a vida dessa mulher experiente, madura, com trajetórias ricas, com currículos surpreendentes, mas que estão travadas, estão se sentindo como se fossem estagiárias em início lá da carreira dela. E elas não conseguem sequer colocar o projeto dela em prática, que dirá escalar esse projeto. E aí, se você hoje está se sentindo assim ainda, saiba que essa confusão, na verdade, que você está passando é um prelúdio para uma nova ordem, porque você já está fazendo um movimento, você já está entendendo que essa confusão aí em você, dentro de você, tem muito a ver com uma casca que não cabe mais na versão que você quer. Então, esse é o primeiro movimento, né, que te traz até aqui. Então, essa casca que muito tempo serviu, essa pele que muito tempo serviu, ela não servirá mais para esse novo momento. A questão aqui é você entender que transição de carreira não tem a ver com você começar do zero. Então, você não está começando do zero. O primeiro insight de mudança que você precisa ter. A transição de carreira está te apontando sobre você recomeçar com a bagagem que você tem, certo? Com todos os recursos que você trouxe, que você construiu a partir das vivências que você teve ao longo de sua vida. Com todos os cursos que você já fez, porque você já está no outro eixo. Você não está mais no eixo de construir, certo? Não dessa construção conceitual que a gente está falando lá, tá? Então, você sabe o que você não quer. Você já sabe o que você não quer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aquela casca que não te serve mais, né? Para essa nova pessoa que você quer ser profissionalmente, né? E você entender que não é sobre recomeçar do zero. É você começar do zero, melhor dizendo. É você recomeçar a partir de todo o conhecimento e bagagem que você já trouxe até aqui. E isso te faz entender sobre o que você não quer. Aí sim, olha, dentro de tudo que eu vivi, eu quero construir um plano assim, e isso aqui eu não quero. Mas você não pode desprezar tudo que você viveu, tudo que você teve até aqui, certo? E aí, para te ajudar a dar esse primeiro passo, o primeiro é você estar aqui nesse canal, que a gente vai ter muito esse bate-papo, essa conversa, né? E aí eu organizei alguns materiais que vão ajudar desde o planejamento financeiro até o reencontro com sua direção. Eu deixei alguns materiais aqui descritos na descrição desse vídeo. E se esse vídeo fez sentido para você e você ainda não está seguindo, segue, porque a gente vai ter mais bate-papo. Bate-papo leve, linguagem
totalmente acessível, coisas reais que nós mulheres vivemos. E se você acha ainda que faz muito sentido compartilhar isso com uma amiga sua que está vivendo esse momento, compartilha com ela. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui e conte comigo.